Estamos observando um cenário caótico sendo criado neste momento. É um cenário, é claro, que já vinha desde o ano passado, em 2025, com a chegada de Donald Trump ao poder, lá na Casa Branca. Só que isso se intensificou ontem, 17 de junho, quando o presidente brasileiro Lula, ele passou a fazer algumas declarações durante uma coletiva de imprensa lá na França, durante a cúpula do G7, e essas declarações elas foram diretamente contra, em direção à figura pessoal, e também profissional do presidente americano, o Donald Trump. É claro que não houve nenhum xingamento, houve, é claro, declarações mais apimentadas, só que isso reflete decisivamente como um rompimento, um conflito diplomático nesse momento intensificado entre Lula e Donald Trump. E o G7 provou que, as relações entre eles, não estão nada boas, não houve, um comprometimento de diálogos bilaterais entre eles, tanto por parte de Lula quanto por parte de Trump. Eu acredito mais que o Brasil gostaria de ter essa aproximação, só que não conseguiu. Houve, é claro, uma resistência, e parece isso é tudo uma estratégia propriamente de Donald Trump. E o Trump, ele mostra isso visivelmente, mostra isso de forma explícita. Só que o Lula, ele já vem observando que esta relação do Donald Trump, ela está enraizada com um apoio mais aos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é a oposição do atual presidente brasileiro e que vai fazer frente a esta corrida presidencial nesse ano de 2026, que na verdade Jair Bolsonaro não vai conseguir ser o candidato, mas sim o seu filho, indicado por ele mesmo, será o candidato à oposição mais forte para disputar a presidência, que é o Flávio Bolsonaro. Em alguns momentos durante a cúpula do G7, o próprio Lula disse que durante umas conversas informais com líderes europeus ali no G7, disse que, há uma grande chance dele ganhar, essa disputa para o quarto mandato do Brasil, para como presidente aqui do Brasil. E ele vem destacando algumas medidas que Donald Trump está tomando, e eu vou explicar tudo nesse vídeo, se realmente esse rompimento dessas relações diplomáticas entre as duas partes podem prejudicar ou não, de fato, o Brasil. Para quem não me conhece, sou Felipe Moretti e trato aqui sobre geopolítica com abordagens militares. Se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sino de notificação. Sabemos que Donald Trump vem fazendo críticas, principalmente contra o judiciário brasileiro. Inclusive um deles, né, um desses membros foi, sancionado recentemente pela Lei Magnitsky no ano anterior, no ano passado, depois voltou atrás e retirou essa Lei Magnitsky, que foi diretamente contra o Moraes, porque ele acusa o judiciário de perseguição contra os familiares de Jair Bolsonaro por supostas ali tentativas de golpe, por supostas interferências também a nível de estado e a nível também de soberania do país. Houve também algumas medidas por parte de Donald Trump, medidas essas tarifárias, medidas contra organizações criminosas que ele considerou aqui do Brasil como organizações terroristas. E Lula também criticou algumas decisões do próprio Trump, algumas decisões a níveis, inclusive, que eles estavam em negociação. Isso foi como se fosse um choque para os negociadores, para a diplomacia brasileira, e também criticou o próprio secretário de Estado, Marco Rubio. Então, eu observo tudo isso, que é um conflito que realmente se escalou, as tensões diplomáticas dos 2 lados se escalaram, e o que Lula disse diretamente para o Donald Trump nessa coletiva de imprensa no G7 chamou muita atenção. Ele levantou 2 aspectos muito importantes que eu considero aqui como possível interferência de Donald Trump nas eleições brasileiras. Você sabe muito bem que neste ano teremos aí as eleições a nível, federal para presidente, senado, para o deputado, e também governadores, e isso mostra que o Lula ele está não apreensivo, mas está preocupado com que haja um aumento
de algumas ofensivas por parte dos americanos contra a sua administração. Não necessariamente campanhas claras para a oposição, de Lula, como Flávio Bolsonaro. Pelo contrário, mas sim tomar as medidas com sanções, com tarifas, com outras declarações que possam minar a imagem de Lula perante o holofote doméstico, o holofote interno. Inclusive, nas suas falas, Lula deixou bem claro que, se ele, em relação a Trump, conhece o Brasil pelas relações com a família Bolsonaro, ele não conhece o Brasil. Ele pode continuar gostando dos Bolsonaros, o pai, o filho, o neto, isso não é problema meu, é problema dele. Mas não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil são problema do Brasil. Então, essas foram as falas de Lula em relação a essa possível tentativa ou se caminhando para interferência, eleitoral por parte dos americanos, o que pode ser muito ruim, porque pode ser judicializado e sabemos aqui no Brasil que se isso acontecer, a situação ela vai ficar muito ruim para a oposição, que hoje é liderada por Flávio Bolsonaro, por Jair Bolsonaro. Ele também mencionou uma questão interessante, que é sobre o comportamento de Donald Trump em relação às tarifas que foram propostas e não aplicadas contra o Brasil e outras ações, como a designação de grupos criminosos como organizações terroristas. O próprio Lula disse, abre aspas, acho que ele fez foi uma coisa desaforada com o Brasil e ele sabe disso. É por isso que eu disse que ele ainda continua, agindo como um imperador. Nós estávamos negociando um acordo, fecha aspas ali para o Lula. E ele disse em relação à viagem que ele teve lá para Casabranca em maio, onde ele entregou algumas informações importantes, informações primordiais sobre o trabalho que o Brasil está realizando, a Polícia Federal vem realizando aqui no país, para conter o crime organizado, ou seja, que ele chama de crime organizado, mas não como, organizações terroristas. Porque ele diz que, para ter uma organização terrorista, é necessário que esses grupos possam ter uma ideologia de interferência em assuntos Estado, assuntos religiosos, assuntos, de segurança para tentar dominar, áreas, tentar dominar estados, e o setor político. E ele entregou essas informações, segundo Lula, nas mãos de Donald Trump. Então ele estava em processo de negociação. Só que essas medidas de Trump posteriormente a esse encontro com o Lula, manchou esta reputação de segurança que eles tinham entre eles, de um confiar no outro através do diálogo e da confiança mútua nessas relações exteriores. E isso, deixou a administração do Lula preocupada, porque eles estavam caminhando já para negociações, só que de repente o Trump voltou atrás e impôs, propostas tarifárias e depois designou os grupos criminosos como terroristas. E isso chamou muita atenção. Só que, de fato, esses grupos aqui do Brasil, como o PCC e o Comando Vermelho, eles exercem sim atividades terroristas, como, por exemplo, atacam policiais, que nada mais é que são a força, os executores da lei no país, amando, entre aspas, ou defendendo a sociedade, amando do Estado, amando da Constituição, amando das leis brasileiras. E se você tem uma atividade contra a Constituição, você está interferindo na soberania nacional, interferindo na imagem da estabilidade do país. E se isso não se traduz como interferência externa, interferência, contra a estabilidade de um país, não sei o que seria diferente disso tudo. Isso é claramente atividades a níveis terroristas. Só que Lula e sua administração têm uma visão diferente em relação a isso, e isso já impacta decisivamente a imagem do Brasil fora, a geopolítica das relações comerciais, econômicas e sociais do Brasil, perante ao mundo, porque são organizações que já ultrapassaram o cenário das bordas, das fronteiras brasileiras e são transnacionais. E o próprio Lula também criticou o secretário de Estado americano, Marco Rubio, dizendo que ele era, anti-latino-americano,
e que não gostava do Brasil, ou seja, considerou ele um xenofóbico. Só que, na verdade, o Marco Rubio ele é filho de cubanos, filho de latino-americanos que fugiu antes das revoluções da família Castro, de Fidel Castro, lá em 59. Então, eles conseguiram sair do país e se refugiar lá na Flórida, onde eles foram bem recebidos pelo governo americano da época, e assim tiveram Marco Rubio. Então, essas falas são respostas diretas às ações de Donald Trump, às ações que ele vem realizando, e o Lula ele está defendendo, segundo ele, a soberania brasileira sem aprofundar em temas ideológicos mais amplos, como ele vem defendendo. Só que o Lula, ele adotou uma postura mais rígida contra o Trump, chamando-o de imperador. E isso escala um pouco o cenário diplomático, deixa numa situação um pouco ruim, porque o Trump, segundo ele, impôs tarifas, só que na verdade foram propostas de 25% relacionado com comércios desleais do Brasil perante os Estados Unidos, relacionados com Pix, relacionados com pagamentos ali eletrônicos, que podem estar sendo utilizados pelo crime organizado, comércio digital, a falsificação, aplicação frouxa ali de leis anticorrupção no Brasil, que estamos observando ou inclusive políticos dentro do Congresso brasileiro, a oposição também, do governo Lula, integrantes do governo atual de Lula, envolvidos ali cada vez mais, em atividades que estão sendo investigadas neste momento e com suspeita de corrupção clara, com benefícios para realizar leis, para aprovar medidas em favor de, por exemplo, banqueiros, como no caso Daniel Vorcaro. Então, temos cenários ali em que o Trump está sendo taxado como imperador por conta dessas medidas, só que o Brasil, por exemplo, nessas tarifas de 25% que podem ser aplicadas, tem uma oportunidade de ouro de tentar reverter isso em 6 de julho, quando haverá uma audiência pública lá nos Estados Unidos. O Brasil pode enviar representantes e tentar defender o ponto de vista brasileiro. Como já falei, o Lula entregou documentos importantes nas mãos, do presidente Donald Trump. Inclusive, o Trump, ele descreve que os ministros do STF estão, hã, promovendo algumas atividades, algumas condenações e perseguições contra a oposição. Então ele já acha na estratégia dele de que isso é irreversível, não tem como ser, medidas, revertidas perante as decisões que foram colocadas pelo STF. Então são taxas, ou taxações que podem ser aplicadas mesmo após essa audiência pública, porque são situações que não vão ser revogadas, o STF não vai voltar atrás de algumas decisões, e que isso pode trazer impactos diretamente para o Brasil. Em relação à designação de grupos terroristas aqui do país, aí já entra um outro cenário. Isso também é um cenário que não deve ser revertido, porque são grupos que já atuam nos Estados Unidos, em mais de 18 estados, que já transfixou as fronteiras brasileiras, que fazem ali lavagem de dinheiro, usa, bancos regulares no país para tentar lavar dinheiro, fazer transações e assim enriquecer esse eixo, criminoso no país. E essa decisão visa, sufocar esse aspecto, essa engenharia econômica, desses grupos terroristas, que aqui o Brasil não está fazendo isso, não está fazendo de forma efetiva. E por isso que chegou tão abruptamente uma designação como essa e assustou a administração do Lula. Só que aí, em relação a essas taxações, em relação às eleições que o Lula está, não quer uma interferência americana, até aí podem ser trabalhadas, podem ser discutidas. Só que o Brasil ele tem alguns aspectos positivos nas suas mãos, como alternativa de mercado, caso os Estados Unidos façam algumas taxações no comércio, brasileiro. Então, a médio e longo prazo, isso pode ser mais aliviado com os mercados já existentes do Brasil com grandes nações, como, por exemplo, a própria China e alguns mercados europeus.
fazendo de forma progressiva uma substituição, é claro que não 100%, mas essa cadeia comercial taxada com os americanos. E é claro que o governo brasileiro, ele vem se preparando para tentar reduzir esses danos, principalmente nessa corrida presidencial que pode afetar a imagem de do Lula nesta corrida à presidência. E ele sabe muito bem, essas declarações de proteger as instituições brasileiras, tanto o STF quanto a questão do comércio brasileiro, isso também entrega pontos para ele, entrega pontos na corrida nessa corrida presidencial, porque o eleitor ele vai querer ter alguém que defenda o Brasil, mesmo se o Brasil estiver certo ou errado. E é claro que ele ganha um pouco de ponto em relação a isso. Só que de modo geral, essa pode ser uma estratégia sendo muito bem construída por Donald Trump, que ele pode negociar com Flávio Bolsonaro e quando estiver ali no ápice da corrida à presidência, ele pode chamar o Flávio Bolsonaro para a Casa Branca novamente e tratar sobre esses assuntos e sanções e também de tarifas e derrubá-las. E dizer claramente de forma pública que foram medidas de derrubada, de que retirou essas sanções ou tarifas por causa de Flávio Bolsonaro através de amplas negociações com ele, dando créditos à oposição de Lula e enfraquecendo a imagem do próprio presidente brasileiro, que não teria uma liderança sólida e visível perante o Brasil. E isso, é claro, segundo Lula, poderia ser uma interferência clara das eleições brasileiras e poderia ser o quê? Judicializada em algum momento. Então, espero que vocês tenham gostado desta análise aqui no canal. Não deixe de se inscrever, ativar o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo.